Fala galera, beleza? Hoje é o quarto e último vídeo da nossa série O Fim dos Tempos. E eu quero, sem delonga, já falar para vocês sobre o que nós vamos falar hoje nesse último vídeo. O tema de hoje é: o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento ou são eventos distintos? Quando se fala sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, grande parte faz uma confusão. Tem muita gente que acha que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo é um evento só. Acham que é a mesma coisa. Talvez você também pode ter essa ideia, que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo é a mesma coisa, mas não. Arrebatamento e segunda vinda de Cristo são eventos distintos. Existe uma linha teológica por aí que alega, que prega que o arrebatamento e a vinda de Cristo são a mesma coisa, mas só que biblicamente eu sou a favor de uma outra linha teológica, que é a mais comum e biblicamente, no meu ponto de vista, é a mais correta, que é que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, embora sejam eventos parecidos, eles são distintos. E eu quero falar sobre essa linha teológica, sobre a linha teológica que arrebatamento e segunda vinda de Cristo são episódios parecidos, mas distintos. E eu vou mostrar para você nesse estudo o porquê que são parecidos, mas são distintos. Eu quero ler com você duas passagens bíblicas, uma para mostrar para você o arrebatamento e a outra para mostrar para você a segunda vinda de Cristo. A primeira passagem que eu quero ler com você é em Atos capítulo 1 e verso 11. Nessa passagem de Atos capítulo 1 e verso 11, o que está acontecendo aqui no contexto? Jesus já tinha ressuscitado, e quando Jesus ele ressuscita, ele ainda fica 40 dias andando com os discípulos, ensinando a palavra de Deus, o reino do céu, para os discípulos. E no 40º dia, Jesus está pregando a palavra para os discípulos, e simplesmente assim, ele começa a ser elevado para o céu. E os discípulos começam a observar essa cena, quando de repente ele desaparece nas nuvens. E aí surgem dois anjos que falam o seguinte para os discípulos, para todo mundo que estava contemplando aquela cena. Atos capítulo 1 verso 11, eles falam assim: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Então os anjos aqui já estão dando um sinal, estão falando: ó, esse mesmo Jesus que subiu, viu, ele vai descer. Então aqui nós estamos diante de uma passagem bíblica que mostra claramente uma segunda vinda de Jesus de forma literal. Ele vai descer em terra, assim como ele subiu, ele há de retornar. Porém, aí entra o conceito que o arrebatamento é uma segunda... O arrebatamento ele é distinto, ele não é igual à segunda vinda de Cristo, ele não é a mesma coisa. Por quê? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim para sempre estaremos com o Senhor. Então aqui nós estamos diante do arrebatamento. Então o que acontece? O arrebatamento é quando a igreja vai ser levada daqui. Ué, por quê? Porque a palavra arrebatamento em si, essa palavra arrebatamento, ela não tem na Bíblia. O que existe é um conceito sobre arrebatamento. Aqui nessa passagem, Paulo ele usa o termo arrebatados. O que quer dizer isso? Vem da palavra arrebatar, que no grego vem do arpazo. E o que quer dizer arpazo? Ele traz um sentido de pegar, traz um sentido de levar com força, agarrar, reivindicar para si ansiosamente algo, ou ser um rapto, né? Então isso que é o sentido do arrebatamento. Então aqui no livro de Tessalonicenses, Paulo ele fala que o arrebatamento ele vai ser como? Ele vai ser o momento que a igreja vai subir até as nuvens.
Então ele vai encontrar com Cristo nas nuvens. Cristo no arrebatamento ele não desce. Aí que surge um debate teológico, porque quem concorda com a linha teológica que defende a tese que o arrebatamento e a segunda vinda é um evento, é um único evento, eles pegam essa passagem e fazem o seguinte argumento: bom, então se Cristo vai voltar e a igreja vai ser arrebatada, quando Cristo voltar no milênio já não é a segunda vinda, seria a terceira vinda. Eu não vejo como correta essa tese de defesa, assim, porque embora aqui nessa passagem fala que nós vamos encontrar com Cristo nos ares, nós não podemos ignorar que o arrebatamento ele vai ser num piscar de olhos, vai ser algo muito rápido, vai ser algo muito instantâneo, sabe? Então eu creio que nessa segunda vinda de Cristo não vai dar tempo das pessoas olharem Jesus nos ares, vai ser algo muito repetindo, sabe? É algo muito rápido. Então eu não acredito que a gente pode chamar isso de uma segunda vinda. Para mim não é uma segunda vinda, porque talvez, eu não estou falando que isso vai acontecer, mas talvez quem ficou nem veja Jesus, porque o evento vai ser algo muito rápido. O próprio Jesus ele falou, vai ser no abrir e piscar de olhos. Então eu não acredito que isso pode ser uma segunda vinda, igual as pessoas defendem. Por isso que eu creio que o arrebatamento ele é algo distinto da segunda vinda de Cristo, que vai acontecer no milênio. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente aqui, ó. Então, o arrebatamento, é importante ter essa ideia. O arrebatamento, ele não será o fim dos tempos. Então, quando tem um arrebatamento, não quer dizer que vai ser o fim do tempo. Então, acabou, Luiz. Não. Após o arrebatamento, veio o quê? 7 anos de tribulação. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. O que eu posso falar para você é que hoje a gente não sabe, não tem nem ideia de quando vai ser o arrebatamento, porque não tem uma data marcada. Jesus não deixou para que a gente pudesse estar preparado a todo momento. E também nem se sabe quando vai ser a vinda de Jesus. Mas quando se der o arrebatamento que vai ocorrer antes da grande tribulação, então o que acontece? O arrebatamento ele vem antes da grande tribulação e a vinda de Jesus vem após esses 7 anos. Esse arrebatamento aqui, ele já vai marcar, vai ser como uma contagem regressiva para o final dos tempos. Porque após a igreja ser tirada, aí pode se contar mais 7 anos, nada mais, nada menos, e o fim chega e vai ser estabelecido novos céus e novas terras após esses 7 anos. Então por isso que é importante nós fazermos uma distinção de arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Porque o arrebatamento é quando Cristo retorna para remover a sua igreja, ou seja, todos os seguidores dele da terra vão ser tirados. De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18, você pode ler também 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 ao 54. E quando isso tudo acontecer, o arrebatamento acontecer, que se passarem os 7 anos da grande tribulação, aí vai se dar a segunda vinda de Cristo, que é onde Cristo vai descer e a igreja também vai descer junto. Mas primeiro, por que Cristo vai voltar nessa segunda vinda de maneira literal? Por que ele tem que descer, Luiz? Porque ele vai vir para derrotar o anticristo que vai se estabelecer na grande tribulação e destruir todo o mal de uma vez por toda. Aí se você ler isso, vai estar lá em Apocalipse 19, vai estar em Apocalipse 20, que o diabo vai ser lançado na prisão, vai ser estabelecido o reino milenar. Não tem como, é algo muito complexo, o vídeo é muito curto, não tem como detalhar para você agora aqui como que vai ser esse reino milenar. E o que vai acontecer também nessa segunda vinda de Cristo, que é algo interessante de se saber, que é o julgamento final, né? De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 9, está escrito assim, ó, que quando Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos no meio da chama de fogo, ele vai vir para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem o seu evangelho. Eles serão castigados com destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor. Vai ser o acerto de conta. Então, na primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio à terra, ele veio como Cordeiro de Deus, não é verdade?
o cordeiro manso, né? O que perdoa os pecados, o que não julga. A segunda vinda vai ser diferente. Agora ele vai vir como um leão da tribo de Judá. Agora, na primeira vinda, Jesus veio com misericórdia. Agora não vai ter misericórdia. Agora vai ser juízo, agora vai ser justiça. Não vai ser uma boa ideia nós estarmos do lado dos que rejeitaram a Deus, nem muito menos do que não obedecem o Evangelho de Deus, o Evangelho da Palavra. Então, se você que está ouvindo esse vídeo hoje se encaixa nas pessoas que rejeitaram o convite, você ouviu a pregação e você está afastado, você está rejeitando o convite do Evangelho, ou você está dentro da igreja e está em desobediência, leia essa palavra de novo e estremeça, porque se você não se consertar e você permanecer aqui na tribulação, no dia do julgamento final, você vai prestar conta direto com Jesus, e naquele dia não vai adiantar desculpa, porque não vai ter misericórdia. Ele vai vir para castigar, para lançar para a destruição eterna, longe da presença dele. Então, o tempo de se converter é agora, o tempo de se arrepender é agora, o tempo de mudar é agora, porque agora ainda ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é advogado, mas depois, quando ele for juiz, aí já não adianta mais se arrepender, porque ele vai julgar, e ele vai julgar com justiça. Então, após o julgamento final, então, vai ser estabelecido um novo tempo e uma nova terra. Então, após o julgamento final, aí sim veio o fim. Aí o mundo vai ser destruído, e de acordo com o Apocalipse 21, vai descer a nova Jerusalém, e vai ser estabelecido um novo céu e uma nova terra. Então, por que é importante então nós diferenciarmos o arrebatamento da segunda vinda de Cristo? Por quê? A importância da gente fazer essa diferença porque é o seguinte: porque se o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento, então os crentes teriam que passar pela tribulação, pelos 7 anos. E aí cai em contradição com 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, quando diz que Deus não nos destinou para a ira, sabe? Para essa ira, para a grande tribulação, Deus não destinou a igreja. E também vai cair em Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz que Deus guardará a sua igreja do tempo de provação, desse tempo de tribulação. E sem contar também que quando você pega em Apocalipse, que fala sobre do capítulo 6, eu acho que até o capítulo 9, se eu não me engano, que relata sobre a tribulação, a grande tribulação, a igreja não é citada. A igreja em nenhum momento aparece na grande tribulação em Apocalipse. Então isso traz a ideia do quê? Por que não aparece? Porque foi arrebatada. Por que não aparece? Porque foi tirada. Por que não aparece? Porque foi poupada. Por isso que eu acredito que arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra. São parecidos, mas são eventos distintos. Então eu quero concluir esse vídeo sobre arrebatamento e segunda vinda. São episódios distintos, dizendo para você que o arrebatamento e a segunda vinda são semelhantes, mas são eventos separados. Os dois envolvem Cristo retornando. Os dois são eventos do fim dos tempos. No entanto, é crucial e importante reconhecer a diferença. Em resumo, arrebatamento é o retorno de Cristo às nuvens para dar o fim no mundo, para colocar o fim na tribulação, derrotar o anticristo e o império mundial diabólico e estabelecer novos céus e nova terra. Deus abençoe você. Assistiu até aqui? Se inscreve no canal, ativa a notificação e clica nesse joinha aí.